Bom, a reforma trabalhista. Bom, é pouco polêmica, né? Pouco. Pouco polêmica. A reforma ela entrou em vigor em novembro de 2017. Ou seja, lá se vão 5 anos, né? Vai fazer 5 anos agora em novembro. Lucas do Rio Verde, nosso município, era um dos que mais tinha demanda, se não o que mais tinha, né, doutor? Me corrija aí depois, por ações trabalhistas aqui no estado de Mato Grosso. Com a reforma, como que a reforma ela afetou esses números, né? Quer dizer, antes da reforma tinha uma demanda, uma quantidade, depois mudou. O que mudou e por quê, doutor Dalto? Ô, Jorge, é interessante. Quando eu vim para Lucas, nós não tínhamos vara do trabalho em Lucas do Rio Verde. Então era vara de trabalho itinerante, Certo. era vara de trabalho de sorriso, vinha uma vez por mês ou a cada 15 dias, e nós ficávamos lá, tinha uma audiência, 2 audiências, nós ficávamos lá o dia inteiro para fazer 1, 2 audiências. E logo depois veio, então, foi aberta a primeira vara do trabalho Lucas do Rio Verde. Se eu não me engano, foi em 2010, 11. E em pouco tempo, essa vara do trabalho foi uma das que tinha mais reclamações trabalhistas do estado de Mato Grosso. Ela perdia, se eu não me engano, para 1 ou para 2 de Cuiabá. Ela foi uma das que mais tinha, era a vara de Lucas do Rio Verde, tanto que abriu, né, teve a criação da segunda vara do trabalho de Lucas do Rio Verde, que hoje nós temos 2 varas, então. Certo. Tá? Aquele prédio novo, bonito, com 2 varas de Na trabalho. cidade jurídica ali, né? Isso. Perfeito. Após a reforma trabalhista, eu fiz um levantamento não faz muito tempo, Certo. nós tivemos uma queda em cerca de 40% do número das demandas no nosso município. Isso não reflete no estado todo, nem no Brasil inteiro, mas no nosso município nós tivemos uma queda de 40%. Pô, bastante. Bastante. Um dos pontos que gerou essa queda na reforma é que veio uma norma que é o seguinte: o reclamante entrava com reclamação trabalhista, se ele perdesse, ele tinha que pagar honorários de sucumbência e perícia, custas processuais, e então gerou uma diminuição na Desencorajou. demanda. Desencorajou, Né, exatamente. a entrar com uma ação contra. Exatamente. Tipo assim, se ele entrasse com uma ação e não ganhasse, ele tinha que pagar. Ele tinha que pagar. Recentemente, esse artigo da reforma da CLT, que veio com a reforma trabalhista, ele foi declarado inconstitucional pelo STF. Certo. Então, o que acontece? Nós não sabemos ainda, porque não faz muito tempo, o efeito, se esse foi o motivo, né? Ou se tinha outros motivos para diminuir a demanda. Certo. Mas realmente no nosso município caiu em cerca de 40%. E, olha, interessante isso, né? Porque o número de causas trabalhistas era imenso. Eu me lembro que na época eu ainda estava na faculdade La Salle, hoje o Uni La Salle, né? E havia uma procura muito grande dos profissionais do direito, os advogados, por cursos na área trabalhista. Depois da reforma, muito mais, né? E hoje, depois de 5 anos, a gente vê que diminuiu o número de causas, mas os problemas não deixaram de acontecer, né, doutor? Não, os problemas não deixaram de acontecer, mas melhorou muito. Nós temos aqui em nosso município uma grande empresa que era a maior geradora aí das reclamações, que era, a gente brincava, falava, a maior cliente da vara do trabalho. É a maior cliente da vara do trabalho. Essa empresa, ela veio se adequando. E ela veio se adequando às normas. Então, hoje, são menos pedidos, não é mais, não tem tantos direitos como tinha antigamente, né? Então, também é um fato que melhorou. Essa empresa, ela traz muitas demandas e hoje diminuiu um pouco a quantidade de demanda, porque ela veio se enquadrando, veio melhorando também. Bacana.